Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2018. Nessa aula nós vamos resolver mais uma questão de acordo com o conteúdo do edital. Lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, basta acessar o nosso site veonconcurso.com.br. Vamos lá então para a resolução de mais uma questão, acompanha comigo a leitura. Um SGBD, para manter a integridade dos dados, deve apresentar algumas propriedades para as transações. A propriedade que define, abre aspas, ou todas as operações da transação são refletidas corretamente no banco de dados, ou nenhuma deve ser refletida é, letra A, atomicidade, letra B, consistência, letra C, durabilidade, letra D, isolamento, letra E, polimorfismo. Bem, pessoal, antes da gente responder qual é a alternativa correta, vamos pensar um pouquinho nessa sigla SGBD, que significa Sistema Gerenciador de Bancos de Dados. Existem vários sistemas gerenciadores de bancos de dados que são softwares que permitem o gerenciamento de bancos de dados, como a criação de tabelas de bancos de dados relacionais, a inclusão de chaves, de campos, a própria definição dos relacionamentos entre as tabelas. Isso é um SGBD, um Sistema Gerenciador de Bancos de Dados, portanto um programa que gerencia bancos de dados. A partir daí, existem algumas propriedades para as transações, principalmente ligadas a bancos de dados relacionais. Quais são essas propriedades? Então, antes de dar a resposta, vamos conhecer um pouquinho melhor sobre isso. Existe uma sigla que usamos muito nos conceitos de bancos de dados, que define as propriedades básicas da transação em bancos de dados relacionais ou em SGBD, Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados. Essa sigla é ACID, A-C-I-D, que é composta pelas propriedades básicas da atomicidade, da consistência, do isolamento e da durabilidade. ACID. Vamos verificar o significado de cada propriedade básica da transação. Primeiro, a atomicidade. A transação deve ter todas as suas operações executadas em caso de sucesso. Agora, apresentando falhas, nenhum resultado das operações deve refletir sobre o banco de dados. Significa dizer que quando uma transação é feita num banco de dados, o princípio da atomicidade diz o seguinte, a propriedade da atomicidade diz o seguinte: se foi feita com sucesso a transação, tudo bem. Todas as operações da transação devem ser executadas e consolidadas nesse banco de dados. Agora, vamos supor que aquela transação apresentou alguma falha. Então, nenhum resultado das operações dessa transação deve refletir no banco de dados. O banco de dados tem que partir do princípio que ele permaneceu íntegro da maneira que estava antes dessa transação ser feita, justamente porque ela apresentou alguma falha. Então, se a transação apresentou alguma falha, nenhuma das operações desta transação deve refletir sobre o banco de dados. Lembrando a ideia de que uma transação pode ser composta por várias operações. Dando falha numa dessas operações, nenhuma delas deve refletir sobre o banco de dados. Agora, se a transação foi efetuada toda ela com sucesso, aí sim ela deve refletir sobre o banco de dados. Essa é a propriedade da atomicidade. Bem, temos também a propriedade da consistência, porque é a sigla ACID, então o C é de consistência, onde nós temos a ideia de respeitar as regras de integridade dos dados. Significa dizer que a execução de uma transação leva o banco de dados de um estado consistente para um outro estado consistente. Quer dizer, quando é feita uma transação, o banco de dados antes daquela transação estava num estado consistente. Após ser feita aquela transação, ele tem que permanecer num estado consistente. Essa é a ideia da consistência como propriedade da transação. Temos mais, acompanha comigo a propriedade do isolamento. Essa é muito interessante porque várias transações podem ser feitas simultaneamente num banco de dados. Aí nós temos a propriedade básica do isolamento que diz: evitar que transações paralelas ou simultâneas possam interferir umas nas outras. Porque, como eu disse, várias transações paralelas podem acontecer num banco de dados. Agora, uma não pode interferir na outra. Isso é o isolamento das transações num sistema de banco de dados. Tem uma outra propriedade que é a durabilidade.
é a persistência dos efeitos daquela transação no banco de dados, em caso de sucesso, é claro, mesmo com quedas de energia elétrica, mesmo com erros ou travamentos do sistema. Observa, a transação foi feita com sucesso, não é um erro da transação. A transação foi feita com sucesso. Agora, o sistema teve uma queda de energia. O sistema tem que estar preparado para, se a transação foi determinada como uma transação efetuada com sucesso em todas as operações, mesmo com queda de energia, essa transação deve permanecer no sistema. Deve haver a durabilidade, a persistência dos efeitos dessa transação no banco de dados. Professor, mas como é que se faz isso? Com sistemas chamados de não voláteis, que armazenam os dados mesmo com queda de energia elétrica, ok? Então aí temos a durabilidade. Agora nós já sabemos então o que significa a CID e as suas propriedades básicas da transação. Vamos voltar à questão. Ele falava então, olha só, a propriedade que define ou todas as operações da transação são refletidas corretamente no banco de dados, ou nenhuma deve ser refletida. Esse princípio, essa propriedade é chamada de atomicidade. Lembra? Se foi feito com sucesso, todas as operações da transação são refletidas no banco de dados. Agora, se houve alguma falha, nenhuma operação da transação deve refletir no banco de dados. Isso é a propriedade da atomicidade dentro das propriedades básicas de bancos de dados. Resposta letra A de América para essa questão. Certo, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, deixa um gostei. E não esquece, se quiserem adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, acessa o site v1concurso.com.br. O curso está bem legal. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!